Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, hoje com o módulo de número 5. Né? O que a gente vai tratar no módulo de número 5? Vai falar sobre as forças intermoleculares. Então, no último módulo, a gente trabalhou com o primeiro estado físico, ou estado de agregação, que seria o estado gasoso. No caso do estado gasoso, o que acontece? Nós levamos em consideração que as partículas que compõem aquele gás estão numa determinada distância, ou seja, uma distância suficientemente grande quando comparado ao tamanho das partículas que o compõem. Então, as forças de atração e de repulsão presentes nessas moléculas, né, são praticamente inexistentes justamente pela distância entre elas. Então, seria como, por exemplo, eu pegasse dois ímãs e eu colocasse ele suficientemente longe para que não houvesse o campo magnético suficiente para a gente sentir a atração entre esses dois ímãs. Conforme eu vou aproximando esses dois ímãs, eu vou sentindo que o campo magnético vai fazer com que ocorra uma atração entre essas espécies. A mesma coisa, né, vai ocorrer com as moléculas. No caso da fase gasosa, a gente não tem, ou praticamente não tem essas atrações. Por isso que quando a gente falou do modelo cinético dos gases, a gente levou em consideração o gás ideal, quando não existe nenhuma força de atração e nem de repulsão entre as espécies, mas quando a gente entra nos gases reais, a gente vê que esse modelo cinético ele não corresponde à verdadeira realidade, mas ele se aproxima muito. Por quê? Porque continuamos tendo uma alta distância entre as espécies e isso faz com que as forças intermoleculares não sejam tão pronunciadas. Diferentemente quando a gente for tratar agora, né, do nosso caso, que são os sólidos e líquidos. Por que a gente fala de estado de agregação e não estados físicos da matéria, como vocês viram no ensino médio? Porque os estados físicos, eles dependem, né, do estado de agregação. Bom, primeiramente o que precisa ficar claro para vocês é que as partículas, levando em consideração que a substância que compõe esse estado sólido, esse estado líquido e esse estado gasoso é a mesma, por exemplo, água, tá? A molécula da água aqui, representada por essa bolinha, é exatamente igual à molécula aqui, representada por essa bolinha no estado líquido. E que é exatamente igual a essas bolinhas aqui, representadas no estado sólido. Ou seja, a molécula da água não sofre modificações no estado físico, ela continua sendo a mesma molécula. O que está diferenciando é o estado de agregação entre ela e outras moléculas iguais a ela, ou seja, as moléculas vizinhas, né? No estado gasoso, elas estão mais distantes, numa forma mais desordenada, quando comparado ao estado líquido, que por sua vez está mais, né, desorganizado e mais distante que no estado sólido. Isso precisa ficar bem claro. Bom, como a gente viu, né, nós temos três estados físicos, ou pelo menos aqueles mais comuns, né, que são o estado sólido, líquido e gás. Né? Mas o que difere mesmo no estado sólido? Por exemplo, aqui eu tenho carbono no estado sólido, na forma grafite, carbono no estado sólido, na forma carvão, e esse carbono no estado sólido, na forma diamante. Todos são sólidos, mas existe uma diferença entre as fases sólidas do carbono. E isso tem a ver com as forças intermoleculares e a forma como ele está disposto no espaço. E é isso que a gente precisa entender. Bom, o carbono diamante ele está organizado tridimensionalmente, extremamente organizado, né? Já o carvão ele tem formas organizadas, mas em formas mais
mais organizado quando comparado ao líquido, né? Mas menos organizado que no diamante. E o grafite, a mesma coisa, né? Ele também tem uma forma mais organizada que na forma líquida, mas, né, nada comparado ao diamante. O diamante seria a estrutura mais organizada dessas três. E o que é uma fase, né? Então, quando eu falo diferenças de fase, quando eu coloco um copo, né, encho ele com água líquida e coloco algumas pedras de gelo, né? Eu tenho água, somente água ali. Eu não tenho nenhuma outra substância, né? Vamos considerar que tenha gases dissolvidos, mas enfim. Ali eu só tenho água, né? Mas eu consigo distinguir a fase sólida da fase líquida, né? Então a fase é quando eu consigo olhar a matéria, né, aquela substância, e eu não consigo distinguir, né, nada. Eu tenho uma fase única, por exemplo, água líquida, ou uma fase única, um cubo de gelo. Se eu olhar eu vejo uma fase única, né? Então eu consigo que a matéria tenha uma composição química e um aspecto físico uniforme. Isso é o que caracteriza uma fase. Bom, o que são essas forças intermoleculares que eu falei que não estão presentes ou praticamente inexistentes na fase gasosa, mas estão presentes na fase líquida e sólida? Então aqui eu tenho um gráfico da energia potencial, tá? E por que eu estou falando de energia potencial? Porque em grande parte essas interações, sejam interações de um cátion e um ânion entre duas moléculas apolares ou polares, né? Entre uma molécula polar e um íon, né? Todas essas forças podem ser representadas pelas interações colômbicas, que é esta expressão aqui da energia potencial. A gente já viu essa energia potencial e a gente vai voltar a falar sobre ela, né? Então, essa expressão é o produto da multiplicação das cargas das espécies. Então, quando eu imagino duas espécies se aproximando, é a carga de cada uma, dividido por 4π, que é uma constante, ε0, que é a permissividade no vácuo. E aí a gente precisa ter bem claro uma coisa. Quando eu estou falando de vácuo, quando a gente entra no estudo das partículas, né, dessas estruturas da substância, a gente precisa pensar no vácuo e entender o que é ele. Quando eu olho uma sala repleta de pessoas e móveis, ela é uma sala cheia. Quando eu tiro as pessoas e tiro os móveis e olho para essa sala, ela ainda é uma sala cheia, tá? A gente consegue colocar mais móveis e pessoas porque ela é cheia de partículas, né, que compõem o ar. Mas se eu tirar essas partículas, eu tenho vácuo, eu tenho a inexistência, eu não tenho nada ali presente. E por que mesmo eu posso dizer que aquela sala está cheia, mesmo quando eu olho para ela e me parece vazia? Por quê? Quando eu digo para vocês que as partículas gasosas estão altamente distantes, né? Eu digo que eu posso colocar coisas entre elas, né? Eu posso colocar objetos que elas vão se aproximar um pouco mais porque a distância é muito grande. Por exemplo, se eu fizer vácuo numa sala, né, e pegar o gás que está dentro de um balão e colocar naquela sala, ele vai ocupar todo o volume da sala. Mas como se antes ele estava num balão? Porque o gás, né, ele ocupa todo o ambiente que o compõe, que o contém, desculpa. E o que vai acontecer? Nada mais vai ocorrer do que aumentar a distância entre uma partícula e outra. Tá? Então, quando eu coloco um ar em um ambiente confinado, né, e vou colocando cada vez mais ar ali, eu vou diminuindo a distância entre as partículas e aumentando a pressão, que é o que a gente já viu no último módulo, né? Que é os gases são compressíveis, ou seja, eu consigo aumentar a pressão porque eu consigo aumentar a quantidade de gás dentro daquele ambiente. Tranquilo? Diferentemente de sólidos. Por quê? Porque os sólidos e líquidos, né, eles não têm uma
essa habilidade de ser compressíveis, porque a distância intermolecular, a distância entre as espécies que compõem já é pequena. E se eu aumentar, eu vou aumentar as forças de repulsão, que nos gases, devido à alta distância, não é tão apreciável. E aí, o que vai acontecer? Então, vamos imaginar aqui, tá? ε0 que eu já tinha falado, que é a permissividade do ar, e R, que é o raio entre as espécies, a distância entre as espécies, né? E aí a gente vai olhar nesse gráfico da energia potencial. Então eu tenho duas espécies totalmente distantes, tá? Então a gente vai pensar primeiro na ligação iônica e covalente. Vamos pensar na ligação covalente, né, no modelo, né, da ligação de valência, onde eu tenho duas espécies, né, por exemplo, átomos de hidrogênio, que vão se aproximando, até que a energia potencial vai diminuindo e eles vão se interpenetrando e formando uma ligação covalente. Essa energia ela vai ter um mínimo, ou seja, um poço aqui é o mínimo de energia, que é quando eu estou aproximando. Então, daqui para cá, ó, eu estou diminuindo o raio. Tá aqui, ó, o raio. Eu estou diminuindo a distância entre as espécies. E vai automaticamente diminuindo a energia potencial, porque está formando uma ligação. E as espécies unidas têm menor energia do que as espécies separadas. Mas essa energia não tende ao infinito, ela não vai ao infinito. Porque chega um momento que a atração entre os elétrons dessa espécie pelo núcleo dessa outra espécie, ela vai fazendo com que eles se aproximem. Chega um momento que, se a distância é muito grande, o núcleo dessa espécie repele o núcleo dessa daqui. E aí a energia potencial vai aumentando exponencialmente. Olha como aqui ela aumenta rapidamente. E isso se deve à repulsão entre as espécies. A interação intermolecular, a gente pode observar que ela não tem um raio tão pequeno como o da ligação, ou seja, a distância entre as espécies numa interação intermolecular é maior do que intramolecular. Quando eu estou falando de uma ligação, a distância é menor, né, do que de uma distância intermolecular. Então, duas moléculas, a distância é menor do que dois átomos que formam uma ligação. E isso é representado bem nesse gráfico aqui. Então, vai ter um momento também que eu tenho um mínimo de energia potencial, e quando eu aproximo demais, eu vou ter um aumento. E esse aumento se deve justamente, né, porque o que vai acontecer? A gente pode imaginar dois átomos de hélio, que a gente vai falar mais adiante, que quando eles estão se aproximando, o hélio já é estável, ele não precisa fazer uma ligação, porque ele tem a camada completa, né? A distribuição dele é 1s2, lembrando que o nível 1 só cabe em 2 elétrons, então ele tem a camada fechada. O que acontece? Quando eu vou aproximar os dois, existe uma interação entre os dois átomos, que tem um mínimo aqui. Se eu aproximar mais, eu vou começar a ocorrer a interpenetração. E aí eu vou dar origem, né, pensando na interação, né, ligação da ligação de valência, eu vou ter, né, a interpenetração e os núcleos vão começar a se repelir, né, e eu vou ter um aumento da energia potencial. Então, eu não posso ultrapassar este mínimo aqui, tá? Para a interação intermolecular. Já para a ligação covalente está aqui. Então, elas têm uma mesma característica que está relacionada à distância. Quais são as interações intermoleculares? A gente vai falar dessas aqui, a íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido, de London e ligação de hidrogênio. Íon-íon, bom, isso aqui é uma ligação iônica, a gente até vai falar, né? Mas ela não está nas interações intermoleculares, tendo em vista que a interação entre um íon e um outro íon tem a ver com a ligação iônica. E isso a gente pode ver aqui até pela energia
né, envolvida. Olha só a diferença de uma ligação iônica e das interações intermoleculares. As interações intermoleculares são bem menor em energia, existe uma energia, né? Mas ela não é tão grande quanto uma ligação do tipo iônica. E olha que interessante, quando eu tenho íons associados, né, que eu tenho uma ligação, né, para eu romper essa ligação, eu preciso dar a energia característica dessa ligação, dessa interação, né, entre as espécies. Nas interações intermoleculares, é algo muito semelhante. Para eu romper, ou seja, para eu distanciar um líquido, por exemplo, eles estão mais próximos, existe uma interação entre as moléculas, e para eu ir para um estado gasoso, onde eles têm uma maior distância, eu preciso dar uma energia. Obviamente, que a gente pode observar, é uma energia menor do que de uma ligação, mas ainda assim eu preciso dar uma energia. Por isso que eu preciso aquecer a água para ela sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, ou seja, para ela evaporar, eu preciso dar calor. E por que eu dou calor? Para romper as interações intermoleculares que unem essas moléculas. Tranquilo? E antes da gente entrar na primeira força intermolecular, vamos falar então um pouco sobre a interação íon-íon. Então tá aqui, ó. A gente falou lá no módulo 3, a gente está agora no módulo 5. Na aula 1.3, a gente, quando foi falar de ligações químicas, a gente falou da ligação iônica e eu trouxe exatamente esse slide, que quando a gente vai pensar numa espécie, num íon, né, a gente tem que lembrar que eu não estou simplesmente tratando de um átomo, né, de sódio e um átomo de cloro, unidos por uma interação iônica, né, porque agora já não é mais um átomo de sódio, e sim um cátion sódio, porque ele doou um elétron, e não é também só um átomo de cloro, porque eu estou tratando de um ânion, porque ele recebeu um elétron, né? E como ele é uma espécie carregada negativamente, com uma carga, então está aqui a carga do ânion, aqui a carga do cátion, também é uma nesse caso, vezes a carga elementar do elétron elevado ao quadrado. A carga elementar é aquela, né, que Thomson tentou distribuir, mas foi lá no experimento da gota de óleo que se descobriu a relação massa-carga, lembra? Então, o produto do número das cargas vezes, né, a carga elementar elevado ao quadrado, 4πε0, né? 4π uma constante, ε0 também, porque é a permissividade no vácuo, vezes o raio do sódio e o raio do cloro. Ou eu posso substituir R12 pela distância entre os dois núcleos. Tranquilo? Por que é raio de um mais o raio do outro? Porque a distância é a composição do raio de um mais a distância do raio do outro. Essa energia, a gente tem que lembrar que ainda a gente falou do ciclo de Bohr-Haber. Ah, professor, mas agora o que é isso? Bom, se eu precisar converter o átomo de sódio para gás, converter ele de um átomo neutro para um cátion, ou seja, tirar a energia de ionização para tirar um elétron dele. A mesma coisa, a energia para converter o átomo de cloro, né, dissociar uma ligação de Cl2, né, em átomos de Cl. Eles já estão na fase gasosa, mas eu preciso também ter a energia envolvida para eu dar o elétron para ele. Essa energia é a afinidade eletrônica. E se eu levar em consideração tudo isso, né, eu não tenho a energia do cristal. Por quê? Porque a energia do cristal não é a interação entre um cátion e um ânion, e sim da rede. Porque eu tenho aqui um cátion, um ânion, um cátion e um ânion, ou seja, eles também têm as interações, né, a mais do que um átomo de distância ou uma partícula de distância. Eles estão a muito mais. Então, tem mais interações entre o cátion e o próximo
ânion, não imediatamente ao lado dele. E também tem, obviamente, a contribuição da repulsão entre o cátion e o cátion vizinho ao ânion que está no meio. Isso a gente viu, então caso surgir alguma dúvida, voltem lá no módulo 3, na aula 1.3, que eu vou tratar justamente isso daqui. Isso é a interação entre um cátion e um ânion. Precisa ficar claro porque a gente vai justamente tratar sobre isso, né? Esse tipo de interação ou algo muito semelhante a isso nas interações intermoleculares. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Tranquilo? Então, até a próxima aula.